meus prezados amigos e amigas, de volta com mais um Trilha da Reencarnação. O assunto deste vídeo é sensacional. Assistam até o final. O que pensariam as pessoas de uma pessoa que de repente sente medo de gente? Quando vê pessoas estranhas, se esconde. Quando vê multidões ou aglomerado de pessoas, seu corpo estremece por completo. Ela entra em pânico e desmaia. O que pensariam as pessoas? Naturalmente que quase todas as pessoas vão falar de boca cheia que essa pessoa está doente, está louca, precisa ser internada, está esquizofrênica ou está neurótica, mas ninguém duvidaria que essa pessoa está doente. Agora, estaria de fato essa pessoa esquizofrênica, louca ou neurótica? Seria realmente esse o diagnóstico? Seria possível que a causa desse problema tenha surgido em vidas anteriores e de modo inconsciente a pessoa é atormentada por um problema ocorrido numa existência pretérita? É possível curar patologias mentais através das lembranças de uma vida anterior, situando fatos e ocorrências que ocorreram até antes da existência atual, ou seja, em vidas passadas? E o que diz a psicanálise? Preste bem atenção que você ficará sabendo. Vejam, por exemplo, o caso verdadeiro de Leland Cooley. Quem foi Leland Cooley? Leland Cooley era uma jovem de 22 anos, casada desde os 19 anos de idade. Ela sofria de um problema inexplicável. Tinha medo de gente. Quando via pessoas estranhas, se escondia. Quando via pessoas aglomeradas ou multidões, seu corpo estremecia por completo. Ela entrava em pânico e desmaiava. Quando casou, Leland Cooley foi morar na zona rural, lugar bem distante da cidade, pois queria a todo custo evitar contato com pessoas. O seu marido sofria bastante, ficava angustiado por não entender aquele comportamento da sua esposa, medo de gente. Estaria Leland Cooley realmente louca, esquizofrênica, neurótica? O que ela tinha afinal? Qual seria a origem daquele medo infundado? O que de fato atormentava Leland Cooley? A verdade é que Leland Cooley era uma mulher apática, introvertida. Vivia trancada em si mesma, retraída, recusa. Muitas vezes evitava contato até com o esposo. E outras vezes demonstrava ter medo até do próprio esposo. O que teria ela afinal? Resistia profundamente à ideia de ser levada a um médico, a um especialista, a um psiquiatra. Ela tinha medo de gente, principalmente de médico. No entanto, por muito tentar, se conseguiu convencê-la, mesmo a seu contragosto, de comparecer, de ir ao médico e iniciar um tratamento. E Leland Cooley iniciou os tratamentos com o psiquiatra e exaustivamente relatou fatos relacionados à sua infância. O psiquiatra queria encontrar uma razão, uma causa daquele medo, daquele problema de Leland Cooley, analisando ocorrências de sua infância. No entanto, nenhum fato relatado da sua infância era conclusivo. Mesmo assim, o médico concluiu que Leland Cooley sofria de neurose de perseguição. Neurose de perseguição, originalmente provocado talvez por uma experiência traumática ocorrida na primeira infância. Mas quais eram essas experiências traumáticas?
Quais seriam essas experiências traumáticas que a deixavam com medo de pessoas? Na verdade é que o médico receitou apenas tranquilizantes e exigiu que tomasse à risca, seguisse à risca aquele medicamento. Leland Cole passou a tomar tranquilizantes. E o problema de Leland Cole foi resolvido? Ela deixou de ter medo de pessoas? Não deixou de ter medo de pessoas. Aquele medo infundado de Leland Cole de gente continuava um grande mistério. O tratamento foi infrutífero, não surtiu resultado positivo. Leland Cole continuou doente. E agora? Psicólogos afirmam que muitas vezes é preciso ir além da concepção, além das experiências pré-natais, pois a origem do problema reside numa existência remota, em vidas anteriores. Mas Leland Cole era cética, ateia. Ela não acreditava em reencarnação, nem em terapia de vidas passadas. Orientada a procurar um especialista em terapias de vidas passadas, as TVPs, ela hesitava, pois não acreditava naquilo ali. Mesmo assim se convenceu e procurou um especialista, um hipnotizador. Depois de várias sessões, Leland Cole regrediu no tempo e chegou a lembrar uma existência de 500 anos antes. Leland Cole revelou ser uma francesa que viveu 500 anos antes. Ela foi julgada por ter cometido adultério com um homem casado. Naquele tempo, as mulheres adúlteras, flagradas em adultério com homens casados, elas eram julgadas em praça pública pelo povo. O povo a puniam, escarneciam delas, tiravam-lhes as roupas, humilhavam e depois a matavam com pedradas. Era o julgamento do povo em praça pública. E ela lembrou-se que foi morta desta forma no dia do Senhor de Guarda. Este fato foi relatado em 1975. Ocorreu em Munique, na Alemanha. Leland Cole, depois de descoberto o verdadeiro motivo daquele medo infundado, ela ficou curada. Seriam traumas, lembranças de uma vida passada, que ficaram no seu inconsciente, de maneira vaga e inexplicável. Descoberto esse fato, Leland Cole ficou curada e levou uma vida normal. Nunca mais teve medo de pessoas. Eis aí um grande exemplo da terapia da vida passada, ou terapia da reencarnação, ou hipnoanálise, como chamam outros. Leland Cole foi a um psiquiatra se tratar, mas o tratamento foi em vão. Não serviu, não surtiu efeito. Procurou um especialista em hipnoanálise, terapia de vidas passadas, e ela conseguiu relembrar a ocorrência, situar a ocorrência que estava lhe causando todo aquele sofrimento de modo inconsciente, sem que ela se desse conta do que realmente havia acontecido. Muitos especialistas afirmam que em certos casos é preciso regredir além da concepção, voltar no tempo a uma vida realmente pretérita para encontrar a raiz do problema. É a cura, é a terapia da reencarnação. É quando a pessoa consegue lembrar, regredir a um fato ocorrido numa existência anterior. E agora, gente? Estamos diante de mais um caso verdadeiro de reencarnação? Ou existe outra explicação? O que diz a psicanálise? O que falou Freud? Será que Freud tem uma explicação subconsciente para explicar um fato desta natureza? O que é que você acha? Disse Freud, abre aspas, traumas na primeira infância
pode desencadear distúrbios psíquicos na vida adulta. Experiências pré-natais dolorosas podem acarretar também sequelas e atormentar a vida inteira sem que se tenha consciência da raiz do problema. Fecha aspas. Os psicólogos também afirmam que o inconsciente é como uma fita magnética de um gravador, que resiste, que grava tudo, estocando informações sem contudo analisá-las. Que o feto realmente resista todos os pensamentos da mãe, como se ela estivesse falando com ele. Isto é uma realidade. Mas neste caso de Leland Cole, vemos e notamos aí que Leland Cole foi levado ao psiquiatra, que diagnosticou que ela sofria de neurose de perseguição, ocasionada provavelmente por uma experiência traumática ocorrida na primeira infância, mesmo sem identificar que fato foi esse. Então ela precisou ir mais além, precisou regredir ainda mais e chegou a 500 anos antes, como uma francesa que foi morta pelo povo em praça pública por ter cometido adultério. E agora? Ainda existe dúvida que este fato é uma prova da reencarnação? Como explicar esse fato de Leland Cole fora da reencarnação? A explicação da psicanálise dos psiquiatras não surtiu efeito, não era aquele o problema, mas ela precisou regredir ainda mais. E descoberto o problema, Leland Cole ficou curada e levou uma vida feliz. Não basta somente a explicação do subconsciente, mas também ir além para ver o que realmente está por trás desse subconsciente. A alma ela tem uma longa existência, viveu várias vidas e, portanto, um problema de ordem mental não significa que seja causado na vida atual. Pode ter origem em vida passada. É isso aí. Por hoje é só. Agradeço a todos a atenção dispensada e até o nosso próximo encontro.